Em São Paulo. Mas Túlio Maravilha arrebentando, fazendo Túlio tudo. Maravilha, cara. E vários outros grandes jogadores. É. Isso faz um bem ao futebol brasileiro. O quê? O Botafogo ser líder? É. Não faz não, pô. Não, deixa lá de ser Flamengo um pouco. Sabe o que é? As grandes marcas do futebol brasileiro, elas precisam ser fortes. Por que eu estava falando lá atrás e a gente interrompeu? La Liga, Ligão, Série A, Premier League, Bundesliga, que é a Alemanha, né? O Bayern de Munique, se não me engano, faz 11 anos que ganha o campeonato atrás do outro. E o Borussia não quis esse ano. Né? E a Juventus ganhou sei lá quantos anos seguidos, como o Milan ganhou uma época. Então, você tem na Itália 3 times para ganhar o campeonato. Juventus, Inter e Milan. Você tem na Espanha 2 times para ganhar o campeonato. Real Madrid e Barcelona. De vez em quando o Atlético de Madrid se manifesta. Aí, vem ali, ou vem o Sevilha, sei lá. Mas não é comum, é raro. São 2 times decidindo. Se você for na França, eram 2 times. Hoje é um só. É só o PSG. Com dinheiro do Catar. Muito dinheiro do Catar. E se você for na Inglaterra, exatamente pelo dinheiro do Abramovich lá, do russo, deve estar fugido em algum lugar. Do Catar, dos Emirados Árabes, etc. Acabou que ampliou um pouquinho. Mas o City é campeão, quem tem mais dinheiro. Mas não é a putaria que é aqui no Brasil, que a gente não sabe. É isso, mas olha aqui, ou é City, esse ano disputou com o Arsenal. Ou é City, ou é Arsenal, ou é Chelsea, ou Manchester United, ou Liverpool, mas não é assim. Bem, no Brasil, começa com 20 times. Eu duvido que alguém diga menos de 10 com chance de ser campeão. Então é diferente. As grandes marcas, elas têm que ser fortes. O Botafogo estava quase acabando. O Vasco está numa situação difícil. A Portuguesa praticamente sumiu. O América do Rio, e assim Bangu, e assim outros times. Mas o Botafogo é grande demais, cara. Mas eu duvido que no início de 2023 alguém tenha colocado entre os 10 o Botafogo como possível campeão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu boto um dinheiro que não vai ser. Bom, eu não boto dinheiro, nesse negócio eu não boto dinheiro em nada, cara. Temos 8 rodadas, faltam 30. Então. Né? Faltam 30 rodadas. Mas eu acho fantástico. Ele tá 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos. 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos na frente. São Paulo é o terceiro. Do São Paulo em terceiro. Dorival, hein? Meu irmão. Saudade. Meu irmão. Volta, Dorival Diola. Alô, diretoria do Flamengo. Que loucura, né, cara? Puta que pariu. Você sabe que eu perguntei uma vez num dos meus comentários, eu disse assim, bom, o Landinho e o Braz, eles podem contratar quem eles quiserem, podem demitir quem eles quiserem, quando eles quiserem. Mas eu queria deixar uma pergunta: quem é que vai demitir os 2? É uma boa pergunta, assim, válida, inclusive, né? Então, mas o que acontece... do que nós estávamos falando? A gente estava falando do Dorival, que tá bombando no São Paulo. Cara, se não me engano... Ele ainda não perdeu. Ele não perdeu. Isso é certeza. Mas se não me falha a memória, são 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates. E já está em terceiro lugar no campeonato. 1 ponto atrás do Palmeiras. 1 ponto na frente do em quarto, o Grêmio está em quinto, quem está em quarto? Não sei. Mas por ali, aquela roda ali, tá Flamengo, tá Fluminense, tá Grêmio, tá Cruzeiro. O Flamengo tem 13 pontos. São só grandes. Com 13 pontos, tem uns 10 com 13 pontos, mais ou menos. Mas é bacana, rapaz, porque eu sou de uma época que 2 times se enfrentavam. E quando a gente dizia o ataque dos 2 times, não era um jogador só, não, ou 2, né? Falava-se assim: Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Era o Santos. Mas se falava Garrincha
Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. É brincadeira? Era o Botafogo. Sinistro pra caralho, né? Muito sinistro. Então é bacana o Botafogo tá forte. Eu queria ter visto isso daí. Eu vi muito no Maracanã. Pois é, e depois tu ficou Deus me amigo deu do essa sorte. Pelé, cara. Isso pra mim é... Pra mim é mais ou menos a mesma coisa, guardadas as proporções, porque eu não sou o Galvão e o Didico não é o Adriano, não é o Pelé. Mas assim, quando o Adriano me chama pra ir almoçar com ele, é uma sensação de cara. O Imperador? É. Não. Jogador espetacular. Um dos gols que eu narrei com maior vibração na minha vida foi aos 47 do segundo tempo de uma final de Copa América. A Argentina estava ganhando o Brasil. O Tevez foi fazer gracinha lá na bandeira de escanteio do Brasil, tomou logo uma porrada, perdeu a bola. E aí o Brasil foi pro ataque. Na hora que ela veio, o Adriano tá de costas pro gol. Eu não sei, me deu um sexto sentido. Ele tava de costas pro gol na entrada da área. A hora que a bola chega nele, eu digo, dá pra empatar! Ele não sei o que ele fez, que ele virou, pá, deu uma cacetada, meteu no gol e o Brasil ganhou nos pênaltis. O Adriano foi um jogador fantástico. Pena que ele não tenha jogado mais tempo. A cabeça dele foi pro caralho, né? A Copa de 2006 tinha que ser dele, cara. Aquele quadrado mágico, a Copa de 2006 tinha que ser dele. Jogador fantástico. A mesma coisa o Adriano, cara. O que eu mais admiro no Adriano é personalidade. Vou te falar, o lance dele sair do futebol porque aquilo não o fazia feliz. Nossa, eu respeito muito isso, cara. Respeito demais. Eu acho que o principal fator pelo qual eu sou tão fã do Adriano. Talvez ele tenha sido o primeiro a deixar isso claro. Desde a última Olimpíada, a Simone Biles, né? A grande ginasta americana, que eu não vou competir, não. Não consigo. Minha cabeça não deixa. Que é um tabu, né? Assim, lance vamos lá, você não tá legal da cabeça você falar pras pessoas. Isso ainda é meio tabu, ainda mais no esporte. É muito tabu. Muito tabu. É. Então, porra, e ele deixou claro, cara, pô, meu pai morreu, meu pai era meu alicerce e tudo mais. E aí ele ainda tentou um tempo, né? Nos deu uma grande alegria em 2009 com o campeonato do Mengão. Ele e o Pet, né? Os principais jogadores desse time aí. E, cara, a personalidade dele é o que mais me atrai. Eu nunca tive muito contato pessoal com ele. Eu gostaria até de ter tido mais. Mas é uma admiração muito grande como jogador. Então, porra, eu falei isso porque você virou amigo do Pelé. E o Pelé, você falou aí, junto com o Boni e com o Armando. Eu digo meus 3 mestres porque cada um me ensinou uma coisa. E eu tive a oportunidade de ouvi-las da outra vez que tu falou. E eu juntei essas 3 coisas para nortear minha carreira. Como eu digo no documentário, eu não sou bonzinho, não. Mas isso é uma coisa muito interessante no documentário. Mas também não sou... Eu acho que eles exageraram um pouco numa parte. Eu não vi antes. Não vi nada. Devia ter visto que eu teria cortado umas coisinhas ali. Mas O que tu teria cortado, Galvão? É público, porque já tá lá. Não é isso. É que o 4º episódio parece que eu sou meio monstro mesmo. Não, mas é muito bacana, foi muito bem feito. Não, eu acho que essa é meu principal elogio. A ideia era não ser chapa branca e mostrar também o ser humano. As minhas explosões, o ser humano. Talvez tenha exagerado um pouquinho, mas tudo bem. Mas pra mim foi uma honra, cara. Eu dizia, você estava lá, você me viu falar antes, sim. As 3 salas estavam ocupadas, eu tive falando as 3, e que eu dizia assim, gente, eu sou um contador de histórias. Equilibrista? Não, aí é outra história, né? O vendedor de emoções é equilibrista, o cara que tem emoção, pega a emoção para vender. Mas do outro lado tem a realidade do fato, então eu ando no fio da navalha. Com a emoção de um lado e a realidade dos fatos do outro. E o equilibrista tropeça às vezes, né? E cai. Eu caí várias vezes. Um contador de histórias. Sou um contador de histórias. Será que eu mereço que contem a minha história? O que será que eu fiz para contarem a minha história? Tu tá de sacanagem, Galvão. Não tô de sacanagem não, cara. Sim, cara. Não tô de sacanagem não. Cara, eu nunca conversei, e eu já conversei com muitos narradores, e não tem nenhum
que não tenha o Galvão Bueno e o Luciano do Vale como ídolos supremos, assim, e inclusive o que eu escuto deles é, cara, não sei se dá pra superar. Você vê que tem gente que tem mágoa, porque às vezes eu posso ter passado o ponto, posso ter falado uma coisa que alguém não gostou. Mas isso na parte pessoal, pô. No trabalho, meu amigo. Não, no trabalho, algum jogador, alguma coisa, são tá. poucos. Tenho grandes amigos. O que eu acho, por exemplo, sabe o que acontece? A cabine. Aquilo ali é uma coisa, é um lugar sagrado. Né? Então nós estamos ali e eu vou fazer assim, Copa do Mundo. Uhum. Os comentaristas que eu tive em Copa do Mundo e que dividiram. Você teve Pelé de comentarista contigo, cara. Isso é... Cara, que inveja. Eu tive o Alberto Helena, Márcio Guedes, em 78. Obrigado, Bruno. Depois eu tive... 82, Sérgio Noronha. Infelizmente não está mais com a gente. Foi mestre para mim. Aí depois, em 86, Zagallo. Depois, Caralho, em 90, maneiro. Pelé e Arnaldo. Em 94, Pelé e Arnaldo. Em 98, Pelé, Arnaldo e Falcão. Olha! E depois vem em 2002, Casagrande. Sempre o Arnaldo, né? Arnaldo, Casagrande e Falcão. Aí depois repete isso em 96, em 2006. Em 2010 entra Júnior, junto com o Falcão, com o Casagrande, com o Arnaldo. Depois em 2014 entra Ronaldo Fenômeno, junto com o Casa e com o Arnaldo, nos Jogos do Brasil e outros jogos, fazendo também com o Júnior. Depois, em 2018, repete o time. Em 2022, a primeira comentarista mulher de seleção brasileira, Ana Thaís, e meu irmão Júnior, meu amigo querido, o que ele tratou bem meu pai, minha mãe, que não estão infelizmente mais com a gente, que era o vizinho dele, o carinho como o Júnior chamava, o Celção e a Petita, o seu Celso e Dona Mildred. Então, sabe o que eu quero dizer? Todos esses são meus amigos. Infelizmente o Loureiro não está mais com a gente, o Márcio Guedes não está mais com a gente, o Paulo Stein não está mais com a gente, o Pelé não está mais com a gente. A minha ligação com o Zagallo é uma coisa amorosa. Como é que foi vê-lo campeão em 94? Ah, cara, um espetáculo. O Zagallo, ninguém é que nem o Zagallo. O Pelé é o único jogador da história a ser campeão do mundo 3 vezes. 58, 62 e 70. Acha outro. Não vai ter. Não vai ter. O Zagallo foi campeão em 58. Foi campeão em 62. Foi campeão em 70. Foi às finais em 74.